Olá, gente. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta no nosso recomeço. Voltamos. Recomeço do nosso podcast. Casa Nova, vocês viram? Casa Nova. Verdade. Meu, tudo perfeito, tudo. E o Estamos nosso aqui. recomeço abençoado, hein? E vai ser top, hein? Vai. Porque sejam bem-vindos ao recomeço do Casamento e... Sociedade. Eu sou o Reginaldo Daili. E eu sou Eli do Reginaldo. Sejam muito bem-vindos, gente. Vocês viram, ó, Casa Nova, patrocinadores. Agora também o negócio tá ficando chique. Agora o negócio ficou sério, hein? Vocês não estão entendendo, O negócio gente. tá sério, gente. Não é mais agora ficou. Se já estava profissional, agora então é outro nível. Como diz um amigo meu, é outro nível de glória. Então, o nosso primeiro patrocinador que nós vamos falar agora, que é a Santo Estilo. Estamos sendo patrocinados agora pela Santo Estilo, que, por sinal, ele veste Santo Estilo. Você tá linda, hein? Ai, Não, obrigada. linda é pleonasmo. Imagina. Falar pra você linda acaba sendo pleonasmo, né? Com seus olhos. Ah, quem sabe apreciar o que é bom. Gente, temos também, junto com a gente, o Júlio Braga, a J Braga Crédito, certo? Que vai aparecer ali. Então, você precisa financiamento bancário, você precisa de financiamento de imóvel, linha de crédito, até mesmo consórcio. J Braga, agente financeiro. Eu recomendo, trabalho sério e pode ter certeza, você que pensa que não pode comprar teu imóvel, não pode comprar o teu carro, J Braga Crédito, hein? Ele é a solução. Eu recomendo, Júlio hein? Braga. E agora, sem mais delongas, gente, vamos falar aqui, a gente começou no nível top. Vamos dizer assim, Já abençoado, né? começamos já. Duas pessoas que sabem, né? Vamos falar de propósitos, ou seja, o que é propósito? Como viver uma vida de propósito? Como você alcança o propósito? Como você sabe qual é o seu propósito? Verdade. Será que a gente nasce sabendo o que é propósito? Será que a gente nasce, pessoas morrem sem até viver o propósito? Então, para isso, quero que você apresente os nossos convidados. Faça as honras. Ela toda linda, maravilhosa, abençoada, né? Priscila, pastora Priscila, né? Pastora. Seja muito Obrigada. bem-vinda, Priscila. Obrigada. Antes de mais Seja nada, bem-vinda. Muito obrigado obrigada. por aceitar o convite, tá? É uma honra pra gente recomeçar Verdade. em alto estilo. Né? Nossa. Ela tá sozinha? Será? Não, acho que Não, não, né? não. Claro que não. Olha, começou. Espírito Olha! Santo falando. Tem na cara pra gente, hein? com o Estamos Espírito aqui, Santo. pastor Carlinhos Evaristo. Olha, Isso aí. profeta, hein? E eu falo assim que é uma pessoa que realmente foi usada para abençoar nossas vidas. Não? Então, por isso que nós realmente, Deus mostrou que eles tinham que ser os primeiros. Amém. Pastor Carlinhos Evaristo, seja bem-vindo. Obrigado por Obrigado, aceitar meu esse irmão. convite. Obrigado. É uma honra ter vocês aqui com a A gente, gente hein? que agradece. E a gente vai ter falando de tudo, nós vamos falar de propósito, ninguém melhor do que vocês, tá? Que viveram isso e vivem isso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos começar com a Priscila, a pastora Priscila. Pastora Priscila, Bora. Priscila, como é que fica? Pode ser Priscila. Priscila, porque Pode. ó, Priscila, porque vão ficar Pode ser bem- Pri. Pode ser Pri, Priscila. É, Priscila. Gosto que me chamem de Pri. Pode ser Fica à Pri. vontade. Pri, fala um pouquinho desse ministério nova, uma pessoa nova, com tamanha bagagem, tanto profissional, sei Verdade. que você largou um emprego seu até com bastante, um futuro promissor, você abriu mão de tudo isso. Que a gente fala, uma vez eu conversei com o teu marido aqui mesmo, quando eu vim trazer ele aqui para ele abençoar, falando sobre chamado e propósito. Pri, como que foi? Fala um pouquinho de foi largar isso um pouco e depois eu já vou conversar com Como nosso que foi amigo para Carlinhos. você essa... Transição. Na verdade, eu sempre trabalhei desde muito nova, sempre gostei muito de trabalhar e sou muito da área administrativa, né? Fui um pouco para a área da saúde também, mas sempre trabalhei na área administrativa mas focado na área da saúde, né? E sempre gostei muito de trabalhar e eu tinha muitos planos. Fiz faculdade, pós-graduação, todos os lugares que eu trabalhei, eu fiz uma carreira, né? Fui Sim. subindo cargo, enfim. E só que, assim, eu nasci no berço evangélico, casei com um marido que também veio de uma família que, por sinal, família sacerdotal, né? O pai pastor e tudo mais.
Então, todo mundo falava assim pra gente, um dia vocês vão ser pastores. E eu falava assim, de jeito nenhum. Sangue de Jesus tem poder. Eu falava, de jeito nenhum. Filho de peixe, nem sempre peixinho tem que ser, né? Verdade. Eu, assim, eu sempre amei a obra de Deus, sempre amei a igreja, sempre fiz, assim, o que eu podia fazer para ajudar na igreja eu fazia, mas, assim, deixar a minha profissão, deixar o meu trabalho, isso para mim era totalmente fora de cogitação. Nunca pensei isso na minha vida. Então, quando alguém falava, vocês vão ser pastores, eu falava, de jeito nenhum, jamais, eu não, né? Sim. E ele também, por sinal, também sempre trabalhou muito, tinha comércio, então era um correndo para um lado, outro para o outro. Nossa vida era de muito trabalho, uma vida muito louca, e que a gente gostava. A gente gostava muito dessa vida doida, né? De trabalhar muito, Sim. correr atrás e tal. Então, quando a gente começou a entender o chamado, é que o Espírito Santo ele vai fazendo no nosso coração, né? Então, eu não sei nem explicar para vocês que momento que isso aconteceu de fato, sabe? De dizer assim, quando foi o divisor de águas, ou quando que você percebeu... Gente, não teve assim um dia de eu falar assim, me deu um estalo, nossa, nasci para ser pastora. Não, isso não aconteceu. Né? Foi acontecendo aos poucos, o Espírito Santo foi trabalhando dentro da gente, é como se ele fosse dando toques, né? E a gente foi entendendo o chamado. Principalmente quando o Carlinhos... Ele, vou chamar de Carlinhos, né, gente? Não, porque gente, meu porque marido... isso é legal, porque chamar ele de outra coisa fica meio estranho, né, amor? isso do Carlinhos, vamos colocar, a gente não vai... depois a gente pode conversar, porque o Carlinhos e tudo mais. É interessante assim, todo mundo meio esperava isso, esse seu chamado, a gente depois vai falar muito sobre isso, que nós conversamos aqui sobre chamado e propósito, é interessante. O chamado muda, o propósito não. Então, isso é muito interessante. Eu queria até ouvir eu não consigo chamar de Carlinhos, tem que ser pastor, tá vendo? O pastor, assim, pastor, na sua vida, nós conversamos um pouquinho lá atrás, hoje eu tenho o prazer também de ser amigo dele, além dele ser meu pastor, meu mentor, ele também hoje é meu amigo. Como foi isso? Não foi um mar de rosas, como todo mundo fala. Teve assim, você era o improvável. Sim. Se você hoje está fazendo um ministério, aconselhando pessoas, aconselhando casais, realmente isso, o que parecia ser certo, tinha que ser a exceção, não. Você foi o improvável. Por quê nesse meio do caminho? O que aconteceu? Tudo começou, na verdade, eu era literalmente o improvável, eu ficava no estacionamento da igreja, ajudando os irmãos a parar o carro, estacionar o carro. Sim. Eu era aquele que era o Zé faz tudo, ajudava na cantina, ajudava em tudo na igreja. E o tempo todo Deus dando apontamentos de que faria coisas novas na minha vida, de que faria uma grande obra na minha vida. E por muitos anos eu fui fugindo. Eu fugi do propósito de Deus na minha vida. E a gente foi tentando, né, Pri? De várias formas. E Deus foi literalmente apertando o parafuso. Foi apertando. Chega um momento que não tem como a gente fugir do chamado. Não tem como a gente fugir do propósito. Não tem como a gente continuar fazendo... Eu costumo dizer isso sempre na igreja. Sempre que você fizer queda de braço com Deus, você vai perder, e vai perder feio. Sempre, porque o braço de Deus não é do tamanho do nosso. Gente, é interessante. Só pegando uma deixa. Eu vejo muito assim, as pessoas, preciso viver o propósito. Hoje, nós vivemos esse propósito, mas para isso passamos por um processo. E a gente entende hoje assim, ninguém é capaz de viver o propósito sem passar por um processo. Exatamente. Porque senão você não tem autoridade para falar. Hoje nós descobrimos qual é o nosso propósito, que é realmente tratar pessoas e principalmente casais. E quando nós descobrimos isso, a gente viu que Deus começou a trabalhar. Deus começou a agir. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, aparecendo, principalmente nas redes sociais. Aparece muito, eu olho lá, 200 mil seguidores. Ele cura emoções, ele restaura teu casamento. Como restaurar seu casamento em 30 dias, em 20 dias? Poxa, o que é isso aqui, gente? O que é? Não tem como. Aí você vai ver a vida da pessoa, que processo que ele passou. O que ele passou na vida para ter essa autoridade? Ele é um feiticeiro gospel. É um feiticeiro gospel. Sabe o caminho, mas está indo lá sozinho, sem a presença do Espírito Santo. E quer ir sozinho. E todas as vezes que a gente vai sozinho, sem o Espírito Santo, nós nos tornamos feiticeiros. Porque nós conhecemos o caminho, nós sabemos como funciona,
mas nós não escolhemos seguir com o Espírito Santo. Porque seguir em direção ao propósito, ao chamado, é renúncia, é pagar o preço. É estar disposto a perder a todo momento. É estar disposto a perder quantas vezes forem necessárias. Então, nós estamos dispostos, assim como já perdemos muita coisa, nós estamos dispostos a continuar perdendo por Deus. Essa semana passada, nós estávamos no aniversário de um pastor amigo nosso, e o filho dele foi dar uma declaração lá na frente para o próprio pai, e aquilo me emocionou. E eu quero ouvir isso da minha filha, daqui 18 anos. Quero ouvir isso da minha filha. Ele falou o seguinte: eu vejo meu pai todos os dias na madrugada buscando a Deus de joelho dobrado. E ele usou um termo que, para quem não entende, pode ser pesado. Ele disse: o meu pai é um escravo de Deus. Para Ele quem é um não escravo entende de realmente, Deus. para quem não entende, isso é pesado. É pesado. Para Mas quem não entende, para quem entende, isso é um prazer. É um prazer. É um prazer. E só continuando nesse gancho, porque uma coisa que nós conversamos uma vez, eu e o pastor aqui, chamado e propósito. Lembra que eu comentei em off, a gente comentou sobre que eu tive vários chamados e praticamente não vivi nenhum deles. E hoje eu vivo o propósito. Como que funciona isso? Chamado pode mudar o propósito, não? O chamado, ele não muda. Nem o propósito. Na verdade, quem muda somos nós. Nós vamos mudando. Deus vai dando direções, mas ele vai colocando as condições também. Então, a gente não quer obedecer. Nós não queremos respeitar o tempo do processo. A gente quer fazer do nosso jeito. Então, eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Quanto custa 1 quilo de laranja? Eu não sei, me ajuda. R$5? 10? R$10? R$8. R$8, 1 quilo de laranja. E com 1 quilo de laranja, quantos copos de suco você faz? Média, 4 copos? Acho que mais ou menos. Mais ou menos 4 copos de suco de laranja. E em um restaurante padrão, quanto custa 1 copo de suco de laranja? De 10 no mínimo. No mínimo R$10. No Então, 10, com exatamente. R$8 você faz 40. E o que faz esse processo ser valorizado? Chegar ao propósito final. Ter sido esmagado. Aceitar ser prensado. E no processo, na maioria das vezes, nós somos esmagados e prensados por Deus. Deus vai apertando. Porque a gente vai tentando fazer do nosso jeito. Deus vai dando a direção e aí a gente fala: não, Deus, desse jeito não tá bom. Eu vou tentar de outro jeito. E a gente vai seguindo do nosso jeito e Deus vai apertando, vai prensando. Só que através desse nível de pressão, Ele vai extraindo o melhor da gente. É algo que pode parecer até contraditório, mas não é. À medida com que Deus vai nos prensando, Ele vai extraindo o melhor da gente. A Bíblia diz que a face do abismo das águas pairava sobre Jonas. E ele estava submerso no mais profundo do oceano. Só que o que manteve ele vivo é porque ele estava dentro da estrutura do grande peixe. Ou seja, nós sabemos que humanamente é impossível estar no mais profundo do oceano por conta da pressão do oceano. Então, a pressão do oceano te esmagaria lá. Porém, a estrutura do grande peixe protegeu ele. Ou seja, a estrutura que te envolve determina a profundidade no qual você vai aguentar em direção ao propósito de Deus. Então, e muitas vezes o propósito ele acaba não mudando. O propósito de Deus, na maioria das vezes, ele não muda. Somos nós que mudamos, né? Nós vamos mudando. E Deus, ele vai... A gente dá a volta. Eu conversava ontem com a Priscila. A gente vai dando a volta, e Deus vai conduzindo e trazendo a gente para o centro da vontade dele. E não o centro da vontade dele para as nossas decisões e para as nossas vontades. Quer falar alguma coisa? Para que a gente cumpra o propósito, né? Como aconteceu com Jonas, já que ele citou, né? Jonas estava fugindo, mas ele voltou exatamente para o mesmo lugar para que o propósito fosse cumprido, né? Então, às vezes, a gente não aceita aquilo na nossa vida e a gente fala, não, por exemplo, se eu quisesse fugir de ser pastora, eu fugi por um tempo. Só que as coisas foram afunilando e me obrigaram a recuar para que eu entendesse o propósito. É legal, propósito. Eu vejo hoje, por que hoje nós entendemos o propósito? Nós sabemos muito bem definir isso.
Porque hoje convites, vários convites maravilhosos, convites financeiros, eu estava conversando com o pastor, que poderiam ser bons, hoje eu analiso. Vai me tirar do propósito? Exato. Vai, então não vou aceitar. Exatamente. Convites lícitos. Que, Isso acontece com a gente todo convites dia. maravilhosos, Que que eu vai poderia viver muito aparecendo, bem, não ia afetar em nada a nossa vida espiritual, nosso testemunho cristão, convites Exatamente. fantásticos. Sim. Só que eu olho assim, isso vai... Sim, vai. Sim. Então, isso vai me tirar o tempo e tirar tudo. Então, hoje eu vejo assim, nós temos o nosso propósito, que é realmente alcançar casais, e eu tenho, vamos colocar assim, o dom da venda, que eu uso isso hoje para arrecadar dinheiro, para ganhar o meu dinheiro, para investir no propósito. Então, quando aconteceu tudo isso com a gente, o que eu vejo assim que é muito legal, e eu identifiquei muito com vocês, principalmente com o pastor, por causa disso. Vocês tinham chamado de pastor, mas será que esse chamado não veio antes, devido a muitas coisas que acontecem? Então, isso que eu vejo assim, de repente, poxa, mas por que isso? Porque você tinha que ver o seu chamado. Sim. Entendeu? Então, hoje, por isso que um dia eu conversei com o pastor e eu vejo assim, vocês dois são um. Ah, isso é fácil falar. Não. Porque hoje eu vejo que eu vivo o meu propósito porque ela está do meu lado. Sim. E o pastor, vocês vivem um propósito que um está do lado do outro. Então, principalmente para você, Priscila, Pri, Não tem como, né? Ficar assim. Não tem como, gente. Tem que ser um só. E é verdade, e eu vejo assim, ninguém pode ser maior que ninguém. Porém, muitas vezes, o peso da imagem dele Sim. acaba, muitas vezes, subindo. Como funciona isso entre vocês? Por exemplo, assim, Carlinhos tem uma história, tem uma família, mas isso, no momento, não interfere, não ofusca, não incomoda. Como lida com isso no casal? Por isso, o casamento e sociedade. Sim. Eu sinto assim, que o meu ministério, ele flui a partir do ministério dele. Eu tenho essa clareza, sabe? Então, tanto que ele me impulsiona. Se não fosse ele, eu não estaria na posição que eu estou. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, Deus, na verdade, uniu os nossos propósitos, né? Os propósitos que Ele tinha para nós, Ele uniu. Deus né? não une pessoas, Ele Deus une une propósitos. Exatamente. Perfeito. Por isso estamos aqui os quatro. E se eu estou fluindo, né, ministerialmente falando, se eu estou fluindo, é a partir do ministério dele. Né? Então, ele é o meu líder, ele é o meu pastor, ele me pastoreia, ele me lidera. Então, eu estou debaixo dessa autoridade não só de marido, mas de pastor. Eu tenho essa clareza, né? Então, sou conduzida por ele, né? Então, eu vejo ele, o que Deus está fazendo na vida dele, gente, eu fico, assim, chocada. Porque é uma velocidade que Deus colocou na vida dele que nem eu acredito. Está assustando muito a gente. Porque nós Tudo estamos que Deus juntos tá fazendo, entre namoro e casamento 15 anos, né? E eu olho, assim, para quando nós nos conhecemos e o homem que eu vejo hoje... a maturidade, ela vem automaticamente, mas é muito mais do que uma maturidade natural. Né? É algo sobrenatural. Mas nesse meio do caminho aí, teve muita luta, a gente sabe que passou por várias coisas. Como foi forjado esse homem Carlinhos? Como foi forjado? Surgiu, como eu falei, era improvável. Como que de repente? Na dor. Na dor. Isso. Conta um Na pouquinho. dor. Como a dor? Conta um pouquinho disso. Foi no meio da dor, foi bem pesado, né? Foi bem difícil. Primeiro, com a espera da nossa Laurinha, nosso presente de Deus. Nós ficamos... Laurinha tem quantos anos? Tem 5. 5 aninhos. Nós ficamos 8 anos, né? Lutando. E nós fizemos 3 fertilizações in vitro, tratamento. Tudo que existia de tratamento nós fizemos e deu tudo errado. Porque nós estávamos acreditando tudo a nossa condição financeira que nós tínhamos na época. O que a medicina poderia o que a medicina podia oferecer, tudo que o dinheiro poderia fazer, nós fizemos e não veio da mão do homem. A Laura veio de uma forma natural, porém foram 8 anos de espera. Então imagine o que é você ver mês após mês crianças sendo apresentadas lá na frente. Por vocês igreja, até às vezes, isso. muitas vezes, né? E chegar e falar, Deus, quando vai ser o meu? Quando vai ser a minha vez? E quando ele começou a despontar, né, assim, o chamado dele começou a desapontar, foi exatamente na época que eu engravidei antes da Laura e perdi. Eu engravidei naturalmente antes da Laura e estava começando, né, amor? Exatamente. E quando veio essa primeira gravidez, era um menino, né? Quando veio essa primeira gravidez, o primeiro
primeira voz que veio assim, acho que agora você não vai ter fé mais. Porque veio, você A promessa perdeu, morreu. a promessa morreu. E o tempo todo o Espírito Santo sobrepondo essa voz contrária, dizendo: desiste, perca a fé, desanima, retrocede, deixa tudo para lá, não vale a pena. E o Espírito Santo falando: continua firme. Na terra da desonra eu derramo honra. Isso não só apenas para o filho que veio, que é a Laura, mas em todas as áreas na nossa vida. E exatamente no mês que era para estar nascendo o filho que foi perdido, nós recebemos a notícia que a Priscila estava grávida da Laura. Olha que bênção. Gente, Exatamente no mesmo mês. meu, isso é uma loucura, assim, que eu vejo assim. Por isso que a gente procura muito. Quando a gente foi recomeçar o podcast, mas passou muita gente pela nossa cabeça e a gente ia recomeçar, não dava certo. Acho que umas 3 ou 4 vezes nós fechamos o contrato aqui e não recomeçava. Verdade. Aí nós entendemos assim, não era o momento. Aí nós paramos, ficamos a total dependência de Deus. Deus foi tratando, foi moldando. E eu sempre falei para Deus: Senhor, eu não quero mais procurar a igreja, eu quero que o Senhor mostre. E quando Ele acabou mostrando mesmo, e hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Pegando isso, vamos falar muito agora assim de propósito dentro do casamento, porque é o que nos perguntam muito nas redes sociais. Por exemplo, casamento mosaico. Eu vim de um casamento mosaico, vocês não. O casamento mosaico é aquele que, quando a pessoa já vem de outro relacionamento, a outra também vem, juntam-se as peças e junta a família, que é um problemaço isso. Eu venho com traumas, a outra pessoa vem com traumas, e isso Deus vai cuidando. E assim, na igreja, tá? Quando acontece tudo isso, teve várias... qual foi a posição de vocês quando tudo começou a cair, essa responsabilidade em cima do pastor, e consequentemente você fica sendo a coluna, não mais ele, você tem que ser o alicerce. Se eu estou de pé hoje é por causa dela. Tá? Então, assim, ela é o alicerce. Como, em algum momento, você pensou, não vou aguentar, como lida hoje, como vocês conseguem lidar com os casais, principalmente na igreja, no ministério, casais que chegam, quero me separar, para mim não dá mais. Como é trabalhado isso? Primeiro ponto, lá na nossa igreja nós tratamos, e para quem não segue aqui, né? Isso Para quem mesmo. não segue a gente lá no I Quadrangular, é isso? I Quadrangular. Segue a nossa página lá da nossa igreja, me segue lá também, eu tô lá aparecendo lá, o vasinho carequinha, você segue o vasinho lá. Acho que vai estar embaixo depois o arroba deles bonitinho. Isso. Segue lá também, lá vai estar tudo sobre a vida deles. Tem muito conteúdo bom. Isso aqui é só uma pontinha do iceberg, hein? Segue, Então, curte, compartilha. Isso, Vamos que vamos. Comenta, indica para mais pessoas. Vamos embora. A gente está vivendo o novo de Deus. Então, lá na nossa igreja, nós seguimos essa seguinte realidade. Pastora, mulher, pastoreia mulher. Sim. Discipula mulher. Pastor discipula homem. A gente segue esse princípio. Machismo, isso? Não. É sabedoria. É sabedoria. Exatamente. Porque uma das maiores portas de entrada de queda de muitos pastores é através de atendimento pastoral e pastor atendendo mulher. Então, eu não Mesmo atendo. com um casal, né? Quando é um casal Pastor que e a nos pastora, procura, aí né? somos nós dois. Sim. Ou pode acontecer também, vocês dois podem atender uma mulher, como vocês dois podem Sim, atender um homem. pode. Isso. Mas Sim. homem só o pastor, mulher só a Isso. pastora. Perfeito. Então, assim, eu vou discipular, eu vou fazer discipulados, eu discipulo homens. Priscila, mulheres. Aconselhamento, homens são comigo. Mulheres com a Priscila. Com a minha mãe, que é a nossa pastora lá também. Nós temos as pastoras auxiliares lá também. Então, ela não pode, minha mãe não pode. Por conta de agenda, nós temos as pastoras lá auxiliares, nós temos os pastores auxiliares lá também. Então, nós estamos caminhando em sabedoria e prudência. Eu tenho pedido a Deus todos os dias. A gente vinha conversando isso no caminho, que não deixe a gente pisar 1 centímetro fora da vontade dele, sabe? Que a gente não deixe nenhuma brecha, nenhuma abertura, porque Deus tem dado apontamentos que fará grandes coisas no nosso meio. E o diabo não, ele já sabe disso também. E Principalmente. E ele não vai ficar observando e falando, poxa vida, acho que a gente perdeu essa batalha, não.
ele sempre, todos os dias, ele vai tentar com Ele os fica 2 tentando, pés no peito. exatamente, né? Todos os dias. E isso que é interessante. A gente tem que entender exatamente isso. O diabo, mesmo sabendo do final dele, ele não dorme um minuto. Ele sabe o final dele. E ele não dorme um minuto. E muitas das vezes, nós sabemos o nosso final, sabemos para onde nós vamos, até por onde caminhamos, e a gente muitas das vezes dorme. Acorda, não quer fazer o que foi chamado para fazer. Isso é muito interessante. Então, por isso que hoje a gente trabalha muito forte com isso, porque tudo que aconteceu na nossa vida foi um milagre. Tudo. Eu falo assim, tudo que aconteceu na minha vida, principalmente depois que ela entrou, realmente tudo tem sido um milagre. E hoje a gente tem uma coisa muito forte, principalmente relacionado ao amor. O pessoal fala assim, o pastor pode até me corrigir, acabou o amor. Hoje eu não entendo quando as pessoas chegam pra gente, conversando, mas por que você vai se separar? Acabou o amor. Acabou o amor? Como assim assim? acabou o amor? Você comprou quanto de amor? Você tinha quantas doses Não, tinha? é uma bexiga com Acabou? gás hélio. É. Eu falei, gente, o amor não acaba. Até porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Então, hoje eu falo assim, eu decido todo dia amá-lo. Então, não tem como. Você acha que eu amo a minha esposa todo dia? Claro, tem dia. Você não ama. Você ama seu marido todo dia? E o Tem dia que a interessante gente quer torcer o Tem pescoço. dia, é verdade. Mas é E o interessante. interessante é que ao longo de uma jornada no relacionamento, o diabo ele vai usando situações que depois se tornam um passado para ficar nos acusando. Porque ele é especialista em nos acusar do nosso passado. Muitos anos Você forte estava isso, dizendo forte. assim, Eu levei você isso estava muito. dizendo assim agora há pouco, você acabou de dizer que ele já sabe o futuro dele. Só no final. Porém, é o seguinte, qual que era o nosso passado? Inferno. Justamente. Qual que era o passado de Satanás, de Lúcifer? Céu. E qual que é o nosso futuro? Céu. E qual que é o futuro de Lúcifer? Inferno. Nossa, agora Então, arrepiou. todas as vezes que o diabo tentar nos lembrar do nosso passado, é só a gente lembrar ele do futuro dele. Nossa. Todas as vezes. Entende? Então, Forte. é não aceitar. Porque ao longo de uma vida, no relacionamento, a gente erra. E ele vai usando essas situações. É verdade. Que ficaram no Nossa, passado. tudo faz sentido. E ele vai ficando para trás. E ele vai lembrando, ele vai trazendo para o presente o passado. Só que a gente tem que lembrar ele, o futuro dele. E não aceitar ele ditar o nosso passado no nosso presente. Nossa, gente. Podia Meu acabar Deus, aqui, né? Podia acabar aqui, que já Finalizar já. deu. Mas assim, eu sei que tem muita coisa ainda pra sair dessa cabeça aí. Tem muita coisa pra esquentando o sair. motor ainda aqui. Gente, isso que é legal, porque assim... Igual um pastor amigo meu, ele fala que ele é igual o carro a álcool, ele demora para esquentar e Depois? quando esquenta, vai que vai. Não, então, é isso que eu acho legal. Quando a gente Esse começa... aqui também é assim. É, né? né? Agora sou eu, Só né? que é rápido, né? O álcool dele é... Não, tá, é metanol com gasolina, vai tudo certinho também. Não, mas então, isso que é legal, porque como a gente conversou, eu tive o privilégio de conversar bastante com o pastor fora, em off, então tem muita coisa que eu estou perguntando, porque ele já tinha me falado e que ficou gravado. Então, isso é muito legal. Eu falo porque durante muito tempo passado me acusava. Eu sabia da minha salvação, tinha certeza da minha salvação, mas eu não aceitava isso me acusava. Você está querendo falar, mas é o teu passado. Quem é você para falar o que você está falando? Que eu vi uma passagem de uma pessoa uma vez, muito interessante. Bater no peito. Isso que mudou a nossa história. Bater no peito. Depois que tudo deu certo, é fácil. É fácil você falar, você pregar, falar de milhões. Quando tudo deu certo, você está bem, você está com carrão, você está com milhões. Agora, falar quando você é chamado para falar e tudo está dando errado. Ou melhor, você nem saiu do lugar que você está ainda. Você vai falar de prosperidade, mas você está próspero. Você vai falar de restauração no casamento, mas você teve um casamento destruído lá atrás. Então, você vai dizer, é verdade. Pô, se Deus está me falando falar agora, eu tenho que falar. Então, quando aconteceu tudo no nosso Instagram, de ter estourado mais de 20 mil seguidores, a gente ficou com medo. Porque eu fiquei, na hora veio exatamente isso. A gente trava. Que o diabo colocou meu passado na minha frente. Uma coisa assim. Você quer falar? Olha isso aqui. Quem você pensa que você é? Começou. Você quer falar? Uma coisa que eu falei para ele, e agora? Então, quando... E houve isso aí de ímpio. Foi num podcast de um ímpio. Entendeu? Mas com muita sabedoria.
Ele não era cristão, mas teve muita sabedoria. Foi até, eu falo, hoje eu sigo tremendamente. Então, assim, e é verdade. Eu falei, não, eu vou falar, não importa o meu passado, importa daqui para frente que eu vou ser. A gente costuma ouvir que o nosso passado nos condena. É. Mas aquele que esteve no nosso passado nos perdoa no nosso presente. Né? O Deus que esteve no nosso passado lá atrás, vendo as nossas decisões, e nós colhemos os frutos daquelas decisões, nós colhemos os frutos. Ele deixou que passássemos pelo processo, mas ele nos perdoa no nosso presente e nos reposiciona em direção ao nosso futuro. Reposiciona. Ótimo. Porque foi exatamente isso que está acontecendo, acho que na vida de todo mundo. Acho que todos nós que estamos aqui está acontecendo um reposicionamento. E quando nós nos reposicionamos, Deus tem derramado tanta coisa na nossa vida, que a gente olha assim, Senhor, não sou eu. Não é. A gente vê nisso que não é pela gente. Não tem como. É Deus. Mas aí a gente até vê assim, tá, o que isso vai ajudar para as pessoas? Vai ajudar? Então vamos fazer. Então, isso que até por isso que eu falo, o podcast hoje está recomeçando, realmente é uma nova cara, porque realmente nós queremos o quê? Alcançar pessoas. Pessoas que vão assistir esse podcast, vão se identificar. Em algum momento, poxa, aquilo que o pastor falou serviu para mim, foi para mim. E vão mudar de vida. A gente não está atrás de inscrito. E, claro, a gente quer inscrito para quê? Para que fortaleça o canal, para que a gente possa chegar a mais pessoas, e quanto mais pessoas. Por isso que nós queremos que vocês se inscrevam, compartilhe, clica aqui, clica no sininho, compartilha, comenta e se inscrevam. Porque isso sim, isso que está acontecendo aqui, a gente quer que alcance muita gente. E que transforme como nós fomos transformados. Então a gente quer trazer pessoas com essa sabedoria, com esse conteúdo, não só para like, mas para transformação. Sim. Por isso que a gente é muito grato mesmo por ter aceitado, e tem muita coisa para sair daqui ainda. Então eu queria saber agora da Priscila, porque ela fala muito, assim, ela já ficou Eu sua falo fã. demais. Ai, meu Deus. Não, e ela já ficou muito sua fã. E eu verdade. vejo assim, quando você sobe no púlpito lá... E a Pri tá quase virando a garota propaganda da Santa Estilo, hein? Tá vendo? verdade. Tá usando a blusa de lá, ó. Esse aqui já é mais antigo, Olha mas só, tá vendo, Cláudia? Aí, Cláudia. Olha lá, Cláudia, já fez, ó. Tá ó, vendo, depois, Cláudia? já vem, né? Mas então, é isso que eu falo que é legal, é essa sintonia que tem. Eu não vejo, por isso que eu vejo os dois um. Então, assim, o dia a dia de vocês, porque vocês hoje vivem para a obra. 100%. E vocês não precisavam. Você poderia ter uma carreira brilhante e até, vamos colocar assim, vivendo muito melhor, Muito melhor. do Sim, que vivendo Com pela certeza. obra. Por isso que eu falo, porque eu conheço pastores que têm o seu emprego, vivem muito bem e também Sim. vivem pela obra. Você, qual foi quando Deus chamou vocês para a obra? O que fez vocês decidirem, vamos viver só pela obra? O que fez vocês decidirem? O Carlinho já estava trabalhando na igreja, né? Mesmo antes dele estar pastoreando a igreja, ele já trabalhava na igreja. Trabalhava ali na administrativa e tudo mais. E aí entendeu o chamado, começou a pastorear, aquela coisa toda, e eu trabalhando. Então, ele já estava na igreja 100%, né? Então, ele estava na igreja 100% e eu trabalhando. E aí veio a pandemia, a Laura teve que sair da escola, né? E ela era creche, então ela teve realmente que ficar em Parou casa. tudo. Então, ele cuidava da Laura e cuidava da igreja, porque era tudo online, né? Saía para fazer culto online, fazia muita live, aquela coisa toda. Então, ele conseguia atender as pessoas, tudo de casa, né? Do jeito que todo mundo estava fazendo, Sim. tudo por live, tudo, né, por vídeo. E cuidando da Laura. Mas ele ficando doidinho, coitado, porque ele cuidava dela e tendo que preparar mensagem para pregar, aquela coisa toda. Enfim, a gente foi percebendo que não, vai chegar um momento que não vai ter mais como segurar, eu vou ter que sair do trabalho. Foi vindo, né, essa clareza. Só que, como eu era muito apegada ao meu trabalho, eu gostava muito do que eu fazia, então, assim, naturalmente falando, era impossível eu querer abrir mão do meu trabalho. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, na minha mente, eu não sei nem te explicar. Mas eu fui me desapegando daquilo. Foi cortando o cordão Fui umbilical cortando, da então empresa. eu comecei a me imaginar, na verdade, cuidando da igreja. Fazia quanto tempo que você estava no trabalho? Então, nesse último trabalho que eu fiquei lá 4 anos, né, amor? Foram 4 anos. Então, mas quando eu acho que eu comecei a entender, acho que já com 1 ano que eu estava lá, 1 ano e pouco, 2 anos, né? O coração já foi desligando. Eu fui me desligando de uma tal forma que, assim, eu estava lá trabalhando, chegou uma hora que eu estava lá, mas eu não queria estar. Nossa, mas eu queria estar ajudando meu marido na igreja. Eu queria, tem tanta coisa para fazer e eu sabia que eu podia agregar, que eu podia ajudar. Sim. Cuidado administrativo, que para ele era um peso também, porque
ele precisava pastorear, ele precisava cuidar das pessoas, ele ficava preocupado com a parte administrativa, e essa parte eu sei que eu sei fazer bem. Então, eu poderia ajudar muito ele com isso também. E aí, só que eu fui me desligando, sabe? Eu tava lá trabalhando, mas eu não queria estar lá. Eu queria estar ajudando ele, eu queria estar na igreja. Sim. E as coisas foram acontecendo meio que automaticamente, sabe? Eu não sei nem te explicar, assim, quando foi exatamente que isso aconteceu. Simplesmente aconteceu. E não só na parte administrativa, mas em todos os detalhes Em da todos, igreja. principalmente os atendimentos, no né, amor? selinho que vai na Santa Ceia. tudo. Mulher tem isso. Cada detalhe na igreja vai O se toque preocupando. feminino, é. né? Não, Eram isso- várias Eu fico coisas, assim, né, assim. amor? Não, ela é um barato, porque ela fica assim, amor, olha aquilo ali, amor, olha aqui. Mas assim, que eu falo para amor, calma. Mas por isso que a gente, é interessante, porque ela vê esse detalhe. E é os detalhes, a gente não vê. Mas eu falo, amor, você viu? Amor, não vi. Eu vi, não reparei, porque a gente não repara, a gente não Sim, vê isso. é. Entendeu? Então, ela... Aí eu falo, não, nossa, tinha que ter feito assim, nossa, tinha que ter tirado isso, aquilo. E é legal assim, Aí ele porque... quer outra para, visão, né? É, uma outra Aham. visão, Por quê? exatamente. E isso a gente vê um interessante, porque isso ela faz, eu falo assim, e não é muito por crítica, porque depois ela vai lá e fala. Se ela vê alguma coisa que podia melhorar, ela vai chegar na pastora, Pri, sabe que lá, você pode melhorar assim, assim, pra Pri. Ela fala pra mim, fala assim, fala com a Pri. Ah, você acha que deu falar? Deve, ela vai lá e fala com a Pri, normal. Ela não vai falar pra fulana, pra ciclana, pra beltrana, não, ela vai falar com você. Isso é o corpo. Por isso que eu acho legal isso aí, quando tem esse chamado. Então, é essencial a mulher nessa área. É. Então, eu vejo assim, você largou o teu emprego, agora vamos lá. Empreendedorismo, como que fica isso dentro, com você, na vida de vocês? A igreja ela, de uma forma ou de outra, está empreendendo em alguma área? Vocês pensam alguma coisa em relação a isso? O que vocês pensam? Pô, a gente pensa em empreender, que eu vejo pastores hoje empreendem, vão fazer, ou seja, até mesmo no Instagram, nas redes sociais. Sim, você diz para nós, especificamente, Isso, né? Não está nos nossos planos. Não. Vocês Já querem- tivemos várias propostas boas, maravilhosas e recusáveis que nós recusamos. Isso que é legal. Porque nós temos certeza do que Deus vai fazer no nosso meio. Eu tenho certeza. E que perfeito que está sendo gravado isso. Sabe? Porque eu tenho certeza, eu não sei em quanto tempo Deus vai fazer. O que tudo indica é em pouco tempo. Mas eu tenho certeza do que Deus vai fazer no nosso meio. Sabe? E não é por conta do meu nome, por conta da igreja, não. Porque Deus continua sendo o Senhor daquela igreja. Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas da minha casa. Deus continua sendo o centro de todas as coisas. E como eu disse há poucos minutos atrás, o lugar da desonra é o lugar onde Deus derrama de uma forma dobrada uma unção de honra. E a gente está vivendo um tempo de honra. A gente está aqui com um casal de irmãos, abençoadíssimos irmãos. Irmãos, assim, que acho que se cortar os braços aqui, sai o mesmo sangue de todo mundo aqui, que são parceiros, irmãos aqui. E Deus deu eles de presente pra gente. Deus mandou eles de presente pra gente. Foi. E eu agradeço vocês. Vocês são bênçãos. Se ele não chorar, não é ele. Não, mas isso que é legal. É isso que é essencial. E por isso que eu falei com o pastor Carlinhos uma vez, e é sério. Gente, não tem nada pior, e eu falo muito isso aí. Eu posso ter todas as falhas, mas ingratidão mata a paixão. Se tem uma coisa hoje que eu procuro nunca fazer, erro, muitas coisas eu tive que fazer. Deus me moldou tudo de novo. E eu acho que ela sabe o esforço que foi para a gente chegar, para recomeçar. A gente for com medo de apontarem. Porque tem uma coisa que é muito interessante. Por que Deus mandou eles e não pegou pessoas do passado? Porque eles não querem saber do teu passado. Eles querem saber da vida de vocês agora. Então, muitas pessoas... É verdade. Não, porque E assim, é as isso pessoas mesmo. do passado... Exatamente. Desacreditam. Não, do que sabe Deus por vai quê? fazer. Não, porque eles conhecem teu passado. Carlinhos, É, você não. Por quê? Porque elas continuam lá. exato. Então, Estão elas presas no estão passado, presas né? no passado. Então, hoje E as pessoas... ficaram paralisadas naquele estágio. Justamente. Eles têm Exatamente. muita gente tem dificuldade de aceitar que Deus está o que nos Deus subindo fez, de né? nível. É tudo para honra e a glória dele. Justamente. Então tem gente que tem essa dificuldade de entender e aceitar o que Deus está fazendo porque eles ficaram paralisados. Justamente. Então eles se recusam a se aproximar de quem está avançando. Então, por exemplo, as pessoas hoje que estão nos apoiando, são pessoas que estão na nossa vida, vamos colocar, de 1 ano, 2 anos para cá, o máximo. Porque as do passado, não. Principalmente família. Porque
Eu falo muito assim, eu tava pensando, e pode ser até pesado isso, mas a minha mãe não me conhece mais. Meus irmãos não me conhecem mais. Quem me conhece é ela. Às vezes minha mãe fala, mas você, mãe, só está falando do Reginaldo de 40 anos atrás. Não, esse Reginaldo não existe mais. Sabe? O que a senhora me ensinou, a educação que a senhora me deu, o caráter, isso está aqui, mãe. Mas muita coisa mudou. Então, ela me conhece hoje. Então, ela sabe. Então, quando eu fazer alguma coisa, ela pode falar, não faz que não vai dar certo. Não faz não, que isso não é a sua cara. Não, ela pode falar. Então, as pessoas que estão com vocês Às hoje... vezes ele teima um pouquinho, mas... E quebra a cara. E quebra a cara. Não tem jeito. E quebra a cara. Então, o que acontece? As pessoas que estão com vocês hoje são pessoas que conhecem o pastor Carlinhos e a pastora Priscila hoje. Não quero saber do teu passado. Tô um pouco me lixando com isso. E aqueles relacionados ao passado que permaneceram no presente, nós também temos que honrar. Aqueles que Permaneceram. que né? fizeram parte do passado e permaneceram no presente. Justamente. Continuam no presente. Apesar de tudo que eu possa ter acontecido, Sim, A continua gente com a gente. precisa honrar essas pessoas, porque eles foram os amigos do balde. Eu falei um dia no culto que existem 2 tipos de amigos. Algo que o Espírito Santo de Deus ministrou em meu coração um dia que eu estava muito triste por conta de um abandono de algumas pessoas que eu considerava Que a gente sente. família, que eu considerava irmãos ali verdadeiros, mas não eram. Só estavam ali porque as coisas estavam favoráveis para aquele momento. E existem 2 tipos de amigo. O amigo da vela do bolo e o amigo do balde, cheio d'água. O amigo da vela do bolo está no dia bom, está no dia da Pra soprar a alegria. velhinha. Da festa. Para soprar a vela no dia da festa, no dia da alegria, no dia da foto, da selfie, da mesa decorada. Mas quando vem o primeiro incêndio, ele não está disposto a pegar o balde para te ajudar a apagar o incêndio. Ele é o primeiro a sair correndo. Ele não está do teu lado. E geralmente, quem está do teu lado com um balde a todo momento deve, e não pela pessoa, por princípio nosso, daquele que viveu o incêndio, deve trazer para perto e manter perto aquele que foi o amigo do balde. Então, a gente precisa ter essa clareza e ter essa gratidão declarada, sabe? Pelos amigos do balde. E não digo incêndios de morte, não. Todo tipo de incêndio. Fique ligado nos amigos do balde. Não nos amigos da vela do bolo. Mais um, hein? Só mais uma. Mais uma. Vendo e aprendendo. Esse é o primeiro, hein? E assim, pode ser que eles vão voltar, porque vai falar uma hora que vai ser pouco. Isso que é interessante isso daí. Agora, vamos lá. No âmbito, quando tudo aconteceu, e as feridas que ficaram? Porque a gente não vai entrar nesse detalhe, mas e as feridas que ficaram? E os familiares? Porque eu falo assim, quando, vamos colocar que eu quebrei, que tudo aconteceu, apontar o dedo, tem muita gente que vai apontar o dedo. E o que é legal é ser quando chega aquele amigo mesmo, fala, não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber quem é você agora. E esse você não mudou. Você errou como todo mundo erra. E quando você não escuta isso, que você mais precisa escutar, como você falou, como lidar com isso, tá vendo? Mesmo sendo um pastor, as pessoas acham que pastor é de ferro, não tem sentimento, Não. muito pelo contrário. Quem ministrou isso no seu coração? Quem cuidou dessas feridas? Como isso? O Espírito Santo foi tratando comigo. Teve um dia que eu estava muito chateado com pessoas que a gente estendeu a mão para ajudar, e essa mão que a gente estendeu, a gente recebeu um cuspe na mão que a gente estendeu. Literalmente essa é a palavra. E eu fiquei muito chateado, porque a gente é ser humano. A gente fica Claro. chateado, a gente se decepciona com as pessoas. E isso estava fazendo com que eu não continuasse focado nas pessoas que permaneceram. E um dia o Espírito Santo só faltou pegar a cinta e me colocar no canto da parede e começar... Verdade. Porque É porque ele achava que, para mostrar, né, que Deus estava com a gente, que tudo ia dar certo, o pessoal que saiu, que nos abandonou, tinha que voltar. Então, o foco dele estava nas pessoas que saíram. Não, e Em não trazer valorizando essas as que pessoas de estavam. E volta. você acaba não valorizando E as isso que aí estavam com focava você. tanto em quem saiu, exatamente. E as pessoas estão aqui, Esquecia de e quem- casal tá, pô, mas eu tô aqui com vocês, vocês não me entendem. Isso. E aí um dia o Espírito Santo ministrou muito, tanto que eu parei de chorar assim, literalmente chorando assim, triste, angustiado, quieto lá sozinho no escritório da igreja, e o Espírito Santo pegou e falou: "Olha, para de chorar,
por quem se foi, se alegra por quem permaneceu e por quem está chegando. Quem tá chegando, exatamente. Porque quando você se entristece ao ponto de sobrepor a quem permaneceu, você está desonrando quem permaneceu e quem está chegando. Então, ficou para trás. É. Quem está agora aqui, acredita. Quem está aqui caminhando com você agora, está vivendo o novo. Começa a viver o novo, para de viver o velho. Começa a viver o novo, coisas novas. E a gente esquece, as coisas começam a ficar cinza à nossa volta. Sem cheiro, sem gosto, sem sabor, porque a gente está focado em uma glória que já passou lá atrás, um ápice que a gente já viveu lá atrás. E foi bom para aquele momento. Eu já ouvi isso uma vez, que uma casa, quando você constrói uma casa, o andaime, ele serve para até uma fase da casa. Da construção. Da construção da casa. Só que chega na fase do acabamento, na hora de colocar piso, na hora de fazer o acabamento das paredes, iluminação, o acabamento fino da casa, os andaimes precisam sair. E não significa que eles são ruins. Eles só não servem mais para aquele momento. A gente precisa ter essa clareza. Eles são deixados de lado. Eles precisam pra ser poder- retirados Para a próxima Isso. fase. para passar para a próxima fase. E aí a gente não vive o melhor, que é a fase do acabamento, porque a gente está preso ainda na fase do andaime. Gente, Certo? isso é fantástico, umas coisas vão aparecendo, é isso que eu falo, que é isso que faz gostoso, é isso que faz... Era essa a nossa visão, era esse o nosso propósito, era esse podcast que nós queremos. Porque quantas pessoas estão se identificando com isso? Eu sou uma. Volto a repetir, durante muitos anos eu estava preso no passado, porque eu precisava resgatar aquelas pessoas. Eu esqueci que, seja filho, eles tinham a vida deles. São feitos de escolhas. Eles escolheram, estão felizes, não tem mais, esquece. Então, nisso, o que acontecia? Eu acabava principalmente entristecendo ela. Que eu estava dando muito mais valor para o meu Exatamente. passado do que para o meu Aí presente, que desonra era quem tá ela. no teu presente. Ela, Isso. quando ela fala assim, e ela quieta, hoje eu entendo, e peço perdão publicamente, porque eu sei o quanto eu a fiz. Porque eu preocupado em querer trazer pessoas do passado, até familiares e tudo mais. Ela, tá, mas e eu aqui? E eu que estou te apoiando, eu que estou te jogando suas lágrimas, e eu que estou vendo seu sofrimento, eu que estou te levantando quando você cai, eu que estou te apoiando, eu não mereço? No meu inconsciente, ela tinha que realmente estar me apoiando aí, mas quieta. Então, isso que o pastor falou é verdade. Às vezes, nós ficamos muito presos no passado e você acaba por não honrar quem está no teu presente. Você quer tanto trazer de volta pessoas do passado que Deus já tirou, que não tem mais que estar no teu presente. E não significa que elas foram ruins. Não, perfeito. Foram bênção para aquele momento. Justamente. Mas passou o tempo e chegou um novo tempo. Uhum. E esse novo tempo, onde quem é a Priscila. E quando tem que voltar essas pessoas, Deus sabe o momento certo. Sim, né? se tiver que voltar, quem tiver que voltar, exatamente, volta. Exatamente. No caso de hoje. Aconteceu isso hoje. Sério? Aconteceu. Realmente. Realmente. Não foi? É interessante. Puxa vida. Olha só. Foi show de bola. Porque exatamente isso. Hoje minha filha me ligou. Eu falei, é coisa pessoal que vale a pena computar, porque foi uma coisa de Deus que eu estava orando. Minha filha me ligou, minha filha mais velha, que eu ainda tenho contato com ela e tudo mais. Um bom contato, um bom relacionamento. Pai, você tá livre agora de manhã? Eu falei assim, ficou problema. Dá para levar a Giovana no médico? Que eu estou ocupada, o marido dela está ocupado e tal. Você não pode levar? E aí fazia muito tempo que eu não falava com essa minha neta. Assim, cresceu, 17 anos e tudo mais. Eu falei, claro, foi um tempo maravilhoso. Parece que nós nunca tivemos longe. Foi um tempo maravilhoso, conversamos. Ela falou, eu vi o quanto ela cresceu, o quanto ela amadureceu, falamos de Jesus. Ela falou do que ela quer, do que ela pensa para a igreja. Viu, Camila? Camila é minha filha. E há quanto tempo, né? Quanto tempo? Você não- Justamente, tá vendo? Olha, Não Deus. falava com ela, tá vendo? É Deus. Então, isso que é legal. Então, Deus, quando tem que trazer de volta, é Ele. Não somos nós que buscamos. Tudo é Então, no tempo dele. Tudo é no tempo dele. O tempo de Deus. Voltando ao tempo de Deus, o tempo presente. Como traçar tudo isso? Porque praticamente você é novo, tem 20 e poucos anos, né? Já passou do final. Nossa. 18. 25. Eu sou tão novo que nem nasceu o cabelo. Isso não vai cortar, não, viu? Vai pro ar. Não, vai viu? direto. Tá bom, pode ir.
Não, isso que é interessante, porque essas responsabilidades, de repente você está vendo algo que de repente, vamos colocar, seu pai viveu com 50, 60 anos, você está vivendo muito novo. E junto, como lidar com tudo isso? Tá? Às vezes, assim, lidou com toda a frustração, hoje está vivendo o tempo da colheita, hoje está vivendo o tempo da promessa, como vocês falaram mesmo. E aí, como lidar com tudo isso e como não errar, como não cometer erros do passado? Primeiro, temor a Deus. Acima de qualquer coisa. Temor a Deus. Segundo, uma busca incessante, incansável em oração. A gente só vai permanecer de pé enquanto os nossos joelhos estiverem dobrados. A gente só fica de pé lá fora, aqui dentro. Deus só vai posicionando a gente em lugares cada vez mais altos, à medida com que nós estamos cada vez mais... É muito louco isso. Porque o chamado, o propósito, é quanto mais para baixo você tiver, e não no sentido ruim. Quanto mais prostrado, Quanto né? mais prostrado você tiver, mais ele te eleva. Então buscando constantemente em oração. Nós estamos vivendo há 9 meses a corrida de oração. Nós estamos vivendo em 9 meses o que nós não vivemos em 5, 6 anos. A gente está vivendo em 9 meses o que a gente não viveu nos últimos 5, 6 anos. Porque a oração é o modo turbo das coisas acontecerem na sua vida. Quando você tem essa rotina de oração e não é aquela oração enquanto está passando o café, fala Não é alguma 5 coisa, não é minutos. 5 minutos, é um tempo de qualidade com Deus. Um casamento não permanece de pé se não tiver o tempo de qualidade. Tem que ter relacionamento, né? E com Deus é do mesmo jeito, tem que ter um tempo de relacionamento com Deus. 1 é intimidade. 2 ou mais é culto. Então aqui as pessoas podem chamar de culto. Para que as pessoas chamam de podcast aqui, porque se tem mais de um aqui, e nós Sim. estamos falando em nome dele. Então onde tem 2 ou mais falando em nome dele, ali ele estará presente. Então um sozinho é intimidade, é busca, é intimidade com Deus. 2 ou mais é culto. Nós De estamos qualquer cultuando ao nosso Deus. É isso aqui. que as pessoas... Boa. Porque as pessoas acham que culto se refere a 4 paredes, a uma igreja, e não. Porque realmente, se nós estamos fazendo isso aqui, é para cultuar a Deus. E quando fazemos isso e vivemos o propósito, eu vejo muito assim. Hoje eu entendo... a gente fala muito de propósito, que está na moda. Não. Eu vejo muita gente falando de propósito, mas não vive o propósito. E está falando de propósito porque está na moda, isso vai engranjar, isso vai trazer seguidores, mas o propósito nada mais é. Propósito você faz sem nada em troca. Você Não não é proposta. ganha. Exatamente. Não é proposta, não é Não proposta. é nem bater na mesa aqui. Essa foi forte demais. Né? Se não é proposta. E quem se move por proposta não vive propósito. Né? Não... Hoje Né? mesmo, na minha corrida de oração, quando eu orava, eu falava isso pra Deus. Falava, Deus, não deixa a gente se enganar com propostas, sabe? Porque vão vir propostas. Vem. Todos os dias. E não tem ilícita. coisa pra tirar a gente do E propósito não é mesmo. propósito, não é Não propósito. são coisas ruins, são coisas Não, coisa Não são boa. coisas Se você erradas, atender, se você verdade. aceitar, um direito seu, Sim. Deus vai ficar, você não vai estar pecando em nada. Não, mas vai só sair do Vou propósito. sair do propósito. Entendeu? Não tem como. Entendeu? E o propósito, quando a gente fala de propósito, o que é isso aí? Por exemplo, por que nós devemos o propósito? Porque eu invisto no podcast, eu invisto no meu canal do YouTube, eu invisto nas redes sociais. Tudo isso para quê? Para ganhar? Não, para alcançar pessoas. Eu preciso alcançar pessoas para transformar a vida delas. Por quê? Por que isso? Porque o processo que nós passamos, nós falamos, Deus, não quero que mais ninguém passe. Então, hoje eu coloco lá, o amor é uma decisão, você decide todos os dias. Exatamente. Eu acordo todos os dias e decido amá-la todos os dias. Tua maior dor se transformou no teu maior testemunho. Justamente. A minha e isso é o propósito. Então, eu não ganho dinheiro com o podcast, nem, vou fazer podcast que está na moda, vai vir. Não, eu quero alcançar pessoas, senão eu não traria o pastor aqui. Porque quando a gente começou, a gente alcançou muitas pessoas, né? E pagamos o preço. Pagamos o preço. Pagamos um alto preço. Porque todo mundo chega, tá? Depois vê, opa, não é nada disso, todo mundo afasta. E nós ficamos meio sem saber o que fazer. Aí eu olhei assim e eu vi que
seguidores continuaram crescendo sem eu fazer nada. Então, e a gente começou a ver as dores que eles estavam sentindo. Porque se vocês entrarem, qualquer um que entrar no nosso Instagram, não tem ostentação. Você não vai ver viagens para Dubai. Não que é errado, nós vamos, até queremos, tá? Mas assim, a nossa ideia é que as pessoas entrem lá e continuem enxergando isso. As pessoas falam assim, nossa, o amor de vocês é tão verdadeiro, eu coloco, e é mesmo? É verdade. Eu coloco lá embaixo, e é mesmo? Vocês passam uma paz, e é o que nós queremos passar mesmo. Tá? Isso não é fingimento, nós vivemos isso. Até uma colocou lá, eu postei embaixo. Ela, vocês passam uma paz, vocês passam um amor verdadeiro, isso. Mas longe de nós queremos passar um casal perfeito, não somos. Porque vocês estão vivendo a verdade. João 8,32, Exatamente. conhecereis a verdade E a verdade e a verdade vos libertará. Então, Hoje nós quando a estamos gente vive a verdade, as pessoas querem estar perto de quem é Isso. verdadeiro. Eu falo com a Pripri, se tiver de falar nós vai, nós volta, vai sair, nós vai, nós volta. Não tem Porque problema. não tô falando que tem que ser tudo de qualquer jeito, A gente não. entende que a gente precisa sempre melhorar. Sempre melhorar, mas não nunca perder perder a essência e a origem. Exatamente. Jamais. Justamente. Então, é isso que eu vejo. Às vezes, um dia eu estava conversando, trabalhando no mercado imobiliário, eu estava com... Uma vez eu estava numa mesa em Alphaville. E eu olhei assim, acho que o PIB de Mogi estava sentado ali. Aí eu saí, conversei com a pessoa, falei assim, por que eu estou aqui? Eu falei, por que eu estou aqui? Ele falou assim, porque não que você seja barato, mas você é verdadeiro, você tem o que eu preciso. Você tem o que eu preciso e eu tenho o que você precisa. Então, ali se formou aquela amizade, o amigo necessário, o amigo estratégico. E até hoje nós somos amigos estratégicos. Ele é meu amigo, mas estratégico. Quando ele precisa de algo aqui em Mogi, relacionado ao que ele precisa, às áreas dele, ele me liga. Então, beleza. Então, é isso que eu entendi. Quando você entende assim, você é útil para aquela pessoa sem nada em troca. Porque ele fala, você está fazendo isso por mim sem nada em troca. A não ser, claro, se der tudo certo, teu trabalho é recompensado e acabou. Então, é isso que é o mais interessante. Quando as pessoas chegam até você, simplesmente pelo que você é mesmo. Então, é isso que a gente começou a entender. Quando as pessoas começaram a chegar, voltando agora, por isso que Deus renova o círculo de pessoas do nosso lado. E a gente olha assim, olhando friamente, tem muita gente nova. Todas as pessoas do passado foram ficando. Pegando o que o pastor falou. Foi muito bom, foi muito importante, só que hoje tudo é novo. Entendeu? E a gente entendeu isso, que é um tempo novo. E a gente fala para Deus, usa, segundo a tua vontade, e estamos aí. Entendeu? Isso que é interessante. Eu vejo vocês vendo isso. Principalmente vocês dois juntos. Na hora que sobe no púlpito, ela também. E eu vejo assim a ajudadora que ela é. Entendeu? Por isso que volta a falar. Minha esposa fala, olha, isso que é legal. E a primeira coisa que eu falo, quando eu fui... Não, porque quando eu fui para a igreja, a primeira coisa que eu fui, deixa eu trazer minha esposa. Porque ela tinha que se identificar. Se ela não se identificasse, Você não ia poder não ficar. ia ficar. Você não gosta de cada um numa igreja? Não. O importante é estar cultuando a Deus. Claro. Juntos, né? É igual que eu disse aquele dia Buscar junto, no encontro né? de casais, né? Igual que eu Isso. disse no encontro de casais. Que o homem, ele é o cabeça. E a Mas a mulher é o esposa é o pescoço. pescoço e ela vira a cabeça para Exatamente. onde ela quer. Mas é interessante, eu falo isso aí porque eu trabalho no mercado imobiliário. E todos, é unanimidade dos corretores. Chegou a mulher sozinha, casada, chegou sozinha para ver imóvel, a gente mostra com o maior prazer. A gente mostra, e se ela gostar, eu gostei. Só vou trazer meu marido para ver se ele gosta também, mas assim, doce ilusão, se ele não gostar, ela não vai comprar. Até parece, né? Agora, quando chega o cara sozinho, eu gostei do imóvel, ó, tá fechado. Só Não vou trazer minha significa esposa. nada. Eu falei assim, só vai trazer a esposa. Tá bom. Esquece. Então vai Mas se começar você tudo não de novo. gostar, Todo se ela não mundo, gostar, não tem Conta, negócio. gente. Não conta. Quem bate Isso- o martelo é ela. E as pessoas falam assim, isso é machismo. Não é machismo, gente. Isso aí nada mais é a realidade. Entendeu? Isso não é machismo. Mas se eu quiser, ele compra. Não. Isso o que é? O companheirismo, é a comunhão, é o diálogo. Isso realmente é a decisão de amá-la. Por que eu vou comprar algo que ela não gostou? Só para verdade. valer o que eu quero? Filho, vai me custar muito caro depois. E a gente sabe disso. Vai custar muito caro. Não, vai ficar. Não. Então, vamos conversar junto, decidir junto. Todas as vezes que a Priscila falou alguma coisa assim, no sentido de, pensa bem. Você que sabe. Quando fala você que sabe.
Deu Tem ruim. certeza? Deu ruim. E é legal assim. Está Não, certo? Você que não, e é sabe. legal que elas são assim. Por exemplo, assim, elas deixam a gente numa sinuca. Falam assim, amor, eu queria. Nem jogo só jogar bola. Eu queria jogar bola com o Carlinhos. Posso ir? Ah, vamos, eu queria até jogar bola com o Carlinhos. Tá, pode ir. Posso ir? Pode. Pode mesmo? Pode. Só aconteceu, ela jogou a peteca no seu braço. Jogou batata quente, porque você pensa assim. Se eu for, quando eu voltar, deu ruim. E se eu não for, e eu falar na próxima, eu vou falar para ela, mas eu não fui naquela próxima. Não foi porque eu não quis, eu deixei. Então, ou seja, ela sabe colocar a gente na sinuca de brinco, ela sai de qualquer jeito. Se você for, aí de você quando voltar. E se você não for, não vai ter próxima. Eu deixei naquela, você não foi naquela, agora você não vai mais. Agora não vai mais. Elas Tá são, certo. é complicado, mulherada, gente. Mas olha. eu Mas falo a assim, gente não vive sem elas, de né? jeito nenhum. Meu Deus do céu. Não. O que seria de nós? Não tem como, não seríamos. É, Entendeu? E é isso que eu vejo. Vamos colocar agora, voltando a falar um pouco sobre essa estrutura. Como que vocês, eu vejo assim, a igreja, você realmente está vindo bastante gente nova. Como preparar isso? Como vocês chegam, como vocês lidam, principalmente assim, quando tinham casais, já perguntei isso aí, problemáticos. Como Entendeu? é o acolhimento de vocês? Principalmente casal problemático que já chega acusando. Principalmente acusando um passado de vocês. Quando é um casal que chega com um problema, eu trato com o marido, como eu disse, a esposa, a Priscila, trata com a esposa, e a gente vai entendendo a raiz daquela situação. É difícil a gente atender o casal junto, porque começa a dar, às vezes, briga, né? Aí daqui a pouco a gente já tem que pegar e acusações sai ali. pra lá. Sai pra lá. Então a gente tenta muito. Eu acompanho a mulher e ele acompanha o homem, o marido. A gente faz bastante dessa forma. Né? É que assim. Projeto pessoal, depois eu falo. Depois eu faço outra pergunta. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm problema no casamento, mas elas não querem buscar ajuda. Tem uns que a gente, assim, fica sabendo, tá com algum problema no casamento e tal, mas não veio falar com a gente. Você entende? Porque, às vezes, porque não quer conselho, ou porque não quer abrir. Ou porque não quer mudar. Ou porque não quer mudança, exatamente. Tem casos também, assim, da esposa vem, porque a mulher se abre com mais facilidade. Sim. Né? Então, a esposa vem, se abre e tal. E aí, o Carlinhos manda mensagem pro marido, olha, estou à disposição, vamos conversar. Ah, tá, vou marcar, mas não marca nunca. Mas tá tudo bem, conversar o quê, pastor? Ele não quer conversar. E aí, só que eu tô Eu não posso absorvendo ser só o invasivo. lado Não. da mulher, porque toda história tem dois lados, né? E é até Então, a gente complicado, só né? tá ouvindo o lado da mulher, aconselho ela, mas de repente tem várias coisas que ela tá falando que não é bem aquilo e que ela tá errada num monte de coisa, mas como ela coloca o ponto de vista dela, Sim. então tem coisa que eu tô vendo que tá errado, mas tem coisa que ela fala o que ela quer, né? A gente E tá ouvindo o outro lado. existem casais que, quando a gente começa a discipular e a cuidar da pessoa, do casal, ao invés deles mudarem a realidade no casamento, eles mudam de igreja. Tem muito É mais fácil, disso. né? Acontece Não, porque na outra igreja eu vou chegar e você quem Tá eu quero tudo ser. certo, Tá só tudo que certo. dentro de casa continua o mesmo caos. E tem Como uns se o também problema fosse ali na igreja. Não, né? Na verdade, a igreja Não, muda e tem tudo. uns às vezes que vivem uma situação que veio à tona, as pessoas ficaram sabendo, e eles, por ficarem envergonhados, acabam também mudando de igreja. É. Porque, Isso é muito vou acontece para um muito. lugar que ninguém nos conhece. Em vez dele tratar ali o problema e E sair. se nós tivéssemos seguido essa receita, nós não estaríamos aqui hoje. Não por conta do nunca nosso aconteceu nada casamento, com a gente, mas mas o como histórico igreja, da o histórico igreja. da igreja. Se tivéssemos fugido pela vergonha, Uhum. não estaríamos sendo honrados hoje. Então, na terra da desonra, Deus derrama uma dupla Dupla honra. honra. O machado só flutua no ponto que afundou. Quando o profeta, o aluno, o aprendiz lá de profeta, está cortando a árvore e o machado é emprestado, e o machado voa lá dentro do rio, ele fica desesperado porque tinha que devolver. Primeira coisa que o profeta pergunta, que lugar que afundou? Aí o profeta joga uns raminhos, uns galhos, e o machado flutua exatamente no ponto que afundou. Ele não podia dar uma ordem, o machado vinha andando até a margem? Podia. Justamente. Mas ele deixou muito claro que Deus é especialista em honrar aqueles que permanecem, mesmo sendo desonrados. Meu, Eu fantástico. fiquei assim, ó. Uau! Não, Vai passando um vai monte de passando um coisa. filme na Vai nossa passando cabeça. um filme. Gente, tá passando um filme na nossa cabeça. Vai passando Porque um filme. você não tem ideia.
realmente, a gente não era para estar aqui. Se pensar, a gente não merece. Vamos para outra cidade, tá tudo É, certo. Tivemos verdade. oportunidade de trocar de igreja, de ir para outra cidade, interior de São Paulo, para qualquer lugar do Brasil. E não estaria errado, vamos colocar E não assim. estaríamos errados. Mas o Espírito Santo, nós fomos guiados pelo Espírito Santo no pior momento das nossas vidas. Fomos guiados pelo Espírito Santo no ponto zero ali, quando não estava acontecendo absolutamente nada mais. E continuamos sendo guiados pelo Espírito Santo quando as coisas começaram a acontecer agora. E vamos continuar sendo até o grande dia, quando ele voltar para nos buscar. Sabe por quê, pastor? Porque acontece muito assim. Isso aconteceu com a gente. Por que com ele e não comigo? Depois de tudo aconteceu com ele, ainda está tendo na igreja, ainda está tendo gente, ainda está crescendo na igreja. Não, tá com coisa errada. Não, tá fazendo pacto com alguém, tem gente tem gente bancando dinheiro ali, tá comprando membro. A gente chegou a ouvir de pessoas assim, o último que sair apaga a luz. Nossa. Aí Deus é tão bom, Deus é especialista em contrariar voz contrária, que agora a gente fala, o último que tá lá na última fileira lá, de tão cheio que tá ficando agora, acende a luz pra gente, por favor. Nossa. Gente, mas é interessante isso, porque Vai ter que ter um outro podcast. Não vai, parte 2, ou recomeço Parte de novo. 2. Tem muito assunto, Recomeço. né? Não tem, porque tem assim, muito. são dores. E Deus, por que a igreja está crescendo? Porque vocês passaram por dores que agora vocês não querem que outras pessoas passem. Exatamente. Isso é propósito. Hoje eu entendo por que nós passamos. Claro que muita coisa foi culpa nossa, muita decisão errada nossa, eu não sabia o quanto eu era orgulhoso. Eu não tinha ideia de quanto eu era orgulhoso. Nossa, eu não tinha ideia. E eu fazia com que ela fosse orgulhosa. Entendeu? E ela, em contrapartida, acabava para não contrariar, para a gente não brigar, porque nós não tínhamos essa maturidade. Hoje ela fala, põe a mão no meu peito, me para, você está errado. É aquela coisa que você falou, né? É aceitar a proposta. A gente aceitou Muitas propostas erradas. E não vivemos, aceitamos propostas fugindo do propósito. E achando que está tudo certo. E nada mais era que proposta e pessoas que queriam, porque, eu preciso desse momento dele. E eu dava o meu momento. Então, as coisas vinham para mim, a benção era para nós dois, Sim. e nós passávamos. A troco de Verdade. nada, só pela proposta. Mas hoje vocês estão caminhando na mesma visão. E quando você tem visão, você tem tudo. Justamente. Você tem exatamente verdade. tudo, tem que ter visão. A visão, a gente costuma dizer a visão além do alcance. Eu falo para alguns irmãos, os irmãos mais próximos, eu falo para eles. Porque se a gente fala isso para todas as pessoas, isso soa como uma prepotência e não é. É ter clareza do que Deus vai fazer no nosso meio em pouco tempo. Então, eu digo para os irmãos, hoje nós estamos com 400 membros, já chegando na casa dos 500 membros. Mas a nossa mentalidade já está como se tivéssemos uma igreja de 5 mil membros. 10 vezes mais. Então, nós estamos... não faz de qualquer jeito ali. Não faz... Não. Nós estamos fazendo o melhor. Primeiro, estamos fazendo para Deus. E pensando além do alcance. Nós temos a visão do tamanho da unção que Deus está derramando. A palavra mostra para a gente quando a viúva estava a ponto de ser levada os 2 filhos dela e o profeta chega e pede alguma coisa para ela e ela fala, meus filhos estão a ponto de ser levados. E ele fala, vai pegando o azeite, vai pegando dos vizinhos. Os vazios. As vasilhas. Perdão. Vai pegando as vasilhas. E eles vão pegando as vasilhas, porém, o que muita gente não sabe, que aquela região era uma região de olaria. Era uma região onde se produzia vasilhas. Então, olha a quantidade de vasilhas que os meninos iam e traziam. E a Bíblia diz que o azeite cessou quando acabou as vasilhas. Significa o quê? Que enquanto tinha vasilha, tinha azeite. A tua visão é do tamanho... A tua unção, o azeite, a tua unção é do tamanho da tua visão. Se você tem visão, Deus derrama unção. Se não tem visão, Deus derrama em qualquer vasilha? Não. Enquanto ele te coloca no lugar certo sempre. Ela não estava em qualquer lugar. Por que o profeta pediu vasilhas? Poderia começar a transbordar ali, faz um buraco no chão, enfim, não sei. Porque pegou exatamente o lugar onde ela estava. Ela estava na geografia certa.
Então a gente não tá por acaso em qualquer lugar. A gente não tá aqui por acaso, sabe? Vocês não estão com esse podcast por acaso. Você tá na sua casa, você não tá por acaso, sabe? Tem a visão e Deus derrama unção. Aumenta o nível da visão. Não, mas eu não posso. Começa com o que você tem. Ela não começou pedindo para os vizinhos, ela começou com o que tinha dentro de casa. Ela começou pegando as vasilhas dentro de casa. Começa com o que você tem. Falava com a minha irmã e começa com o que você tem. Começa com o que você tem. Ela canta, que é uma beleza. Marcar um dia para ela estar aqui e cantar umas músicas com meu cunhado aqui, que é uma bênção, né? Tá Eles feito o convite. eles são uma bênção mesmo, bênção. Eles começam a tocar e você já prepara uma toalhinha e você começa a chorar. Que a presença de Deus desce, a unção desce. E é exatamente isso. Eu falo para eles, a gente tem que ter a nossa visão proporcional ao tamanho da unção. E se Deus está prometendo coisas grandes, eu vou pensar pequeno, eu tenho que pensar grande. Gente. Eu tenho que pensar além do meu alcance. Porque o meu papel é colocar o pé. O de Deus é colocar o chão. Exatamente. Eu vou dando um passo e Deus coloca o chão. Eu dou outro passo e Deus coloca o chão. Gente, é incrível, porque é o que a gente está vivendo. Então a gente olha assim, como isso? Porque a única coisa que a gente aprendeu muito, teve muitas propostas que nós negamos lá atrás, porque nós sabíamos que nós não estávamos preparados para aquilo. Não era o nosso momento. E tudo que a gente reconheceu que não era o momento, que a gente recuou, está voltando hoje. É verdade. Estão todas voltando hoje, sem a gente precisar ligar, sem a gente precisar... sabe aquela proposta? Estão voltando hoje e melhor. Sabe? E tudo rápido. A gente fica assim, como está acontecendo isso rápido? Só que hoje, a gente vai e eu tento ver assim, poxa, legal. Essa pessoa, o que ela pode agregar? Então, hoje eu quero exatamente isso. Alcançar, mudar. E eu falo com ela. Casais, se depender da gente, não vão passar pelo que a gente passou. Exatamente. E se passar, separação não é o Não é caminho. opção. Não é opção. Deus odeia Não é o divórcio. caminho, E eu falo exatamente. muito assim, as pessoas chegam pra gente assim e falam assim, eu quero me separar. Eu faço aquela que eu perguntei, houve agressão? Houve adultério? Não, então nada, pastor, de verdade. Sim. Nada que vocês falem, nós não passamos. Porque nós passamos o processo, tudo. Não digo, mas tudo. E só que não houve traição, não houve agressão e ela nunca apontou o dedo para mim. E quando lá na igreja, quando acontece casos de agressão e vem, por exemplo, a esposa e pede oração, a gente fala, não, a gente não vai orar. É 190, polícia. Não tem que orar, é polícia. Perfeito. Acabou. Acabou. É polícia, Mas 190. você Polícia quer militar. perdoar ele? Tá, mas vamos fazer o B.O. Tu quer perdoar ele? Quer ficar Porque com assim, ele? Vamos fazer o B.O. a gente já ouviu isso algumas vezes, né? Se o teu pastor falar que vai orar porque você foi agredida, chama a polícia pro teu marido e pro teu pastor. Exatamente. Por isso que eu falo. Porque é cúmplice. Não tem isso. Não. Por isso que eu converso muito com ela. E hoje eu falo para ela assim, eu tô há 10 anos com você. Eu falo, tô há 10 anos com você. E se um dia eu te trair, um dia eu chegar a te trair, foi porque eu quis. Porque o amor é decisão, o pecado é escolha. Eu escolho pecar, mas eu decidi amá-la. Então, se eu decidir amá-la, eu vou amá-la, não tem porquê. Então, eu falo assim, não tem porquê. Eu vou ficar com você até A volta do Senhor. Não tem o que fazer. Eu falo para todos os casais, gente, o amor é decisão, o pecado é escolha. E eu escolho, e eu decidi amá-la e eu escolho não pecar. Porque concorda que o pecado você escolhe? O eu você escolhe. Tem, claro, não devia ter falado isso. Mas eu só vou errar com ela se eu quiser. E a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Então, por que eu vou, dar brecha? Então, hoje eu fecho todas as brechas. Então, hoje eu sou muito feliz, sou muito tranquilo em relação a isso. Então, se a gente fala para os casais, gente, isso é decisão. Então, assim, por exemplo, eu trabalhava numa consultora uma vez, e eles me chamavam, ela conheceu ele. Vamos lá, a hora de ir embora assim, ele falou, vamos lá no barzinho, vamos no restaurante, pertinho, toma um refrigerante e tal. Não, cara, eu preciso ir embora. Você é um pau mandado. Você, cara, eu sou mandado, remandado, desmandado, eu sou tudo, gente. Cara, por que eu vou Prefiro trocar? ser feliz. Por que eu vou trocar o prazer de Do chegar... que ter razão. Verdade.
verdade, cara. Conta a história do Feliz ou Razão. Ah, gente, assim, Tem duas escolhas. você precisa ser feliz ou ter razão. É. Entendeu? Porque eu falo muito para as pessoas assim, por exemplo, assim, ela está sempre certa. Então, eu falo assim, então você prefere ser feliz ou ter razão. Então, eu prefiro ser feliz do que contrariá-la. Entendeu? Então, a história é muito engraçado isso daí. A gente fala isso com os casais. Eu falo assim, cara, assim, eu tenho que medir as palavras porque senão é complicado. Senão o advogado vai... Não, é mais ou menos assim, sabe? Eu não quero, não quero ser o senhor da razão. Mas uma vez eu falei isso para uma pessoa. Você não confia em mim? Eu falei, cara, o homem que trai a mulher, ele vai trair qualquer um. Assim. Gente, você começa, cara, eu ando com você e tudo mais. Cara, você traz tua esposa. A mulher que dorme com você, que fica com você, que confia com você, cuidou das suas dores. Se você traiu a mulher que dorme com você, você nunca traiu. Sim, eu já cometi esses erros, mas hoje não, hoje eu tenho clareza, o Espírito Santo me tratou, me curou. Então eu falo o quanto isso é dolorido. Então eu falo assim, não, cara, desculpa. Se você trai a mulher que está com você, você trai qualquer um, você vai me trair. Você vai me trair. Você está traindo a mãe do teu filho. Você está traindo que gerou, que dormiu com você, que dorme com você. mais importante. A pessoa mais Exatamente. importante da tua vida aqui na Terra é ela. E você trai, então, cara, como é que eu posso confiar em você? Então, isso que eu falo. Então, quando você vê um casal firmado nisso, esquece. Você pode ter percalços, mas vocês vão estar juntos. Entendeu? Então, isso é que eu falo. A gente fala muito com casais. Por isso eu volto a falar. Gente, vier aconselhar com a gente, a pergunta sempre vai ser essa. Traiu? Bateu? Houve agressão? Não houve nenhuma dessas duas? Então, vamos ver o que dá pra fazer. Tem que ter o perdão. Com certeza. Tem que ter o perdão. A não ser, agora, se não quer, aí outros 500. Sim. Entendeu? Mas você vai colher os frutos. Entendeu? E colhe. Entendeu? O plantio é voluntário, mas a colheita é obrigatória. É o único É princípio verdade. milenar, como diz Tiago Brunet, seja cristão, seja qualquer religião, é o que você colhe. É o princípio que vai para todo mundo. Entendeu? Agora, em cima disso, gente, estamos quase... Gente, na realidade, Já deu, já. Passamos. já deu. Vamos ter Já que deu. marcar um Marcou outra, a gente vem. Gente, olha, eu acho Com o maior que... prazer, com a maior alegria, né? Com certeza. Gente, eu Agora- quero agradecer. Pastora, quer deixar mais uma colocação? Quer deixar alguma coisa? Não, acho Quer que... falar alguma coisa da igreja? Algum evento Faz que vai convite. ter? O convite? Vai pro culto, vai pra Qual igreja. o convite? Qual o convite que a gente vai ter? Convite pra ir para a igreja. Vocês se preocuparam que uma hora ia ser muito, né? Tá vendo, gente? Passa muito rápido. Muito, né? Nossos O papo- cultos, a gente tem culto às quintas-feiras, né, às 20 horas. E no domingo nós temos culto às 10 da manhã e às 18h30. E você é nosso convidado. Segue a gente Vai lá lá no cultuar com a Instagram, gente. vai ser bênção. Legal. Gente, eu quero agradecer imensamente. Acho que o bate-papo podia ficar mais horas aqui, mas eu agradeço realmente. Amém. Deixa eu só perguntar. Eu vi que vai ter uma festa... A festa caipira. festa caipira, né? Vamos convidar o povo. Legal. Justamente. Nós teremos no dia 15 de julho a nossa festa caipira, que é uma festa que a gente faz no estacionamento da igreja, que pra quem Eu não achando que conhece era lá, nosso espaço é bem grande. Nosso espaço da igreja é uma área de 6.200 metros. Então a gente faz a festa caipira no estacionamento, faz fogueira, tem as barracas, comidas barracas. típicas. É muito É legal. muito legal. Passa em torno de 1.000 pessoas lá no. Então, dia no domingo. 15, a partir das 5 horas da tarde. É isso. Legal. 15 de Gente, julho. então está feito o convite. De novo, eu quero agradecer, pastor Obrigado, Carlinhos, meu por ter irmão. aceitado Obrigado, o que convite. Foi agradeço. uma honra. Olha, vai voltar, viu? Amém. Vai Vamos voltar, sim. tenho Vamos sim. certeza. Com certeza. Queremos agradecer, estamos assim super felizes. Ai, Assim. nós Foi que uma honra ter agradecemos. vocês Foi muito aqui. legal. Amém. Já aprendemos Nosso muito. recomeço, né? Aprendemos Amém. muito, tenho certeza que vocês também. Depois a gente vai tirar uns cortes aqui, vocês vão ver só que muita coisa boa. Então, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilha. Acho que esse bate-papo aqui vai alcançar muito, vai transformar muita gente. Vai mesmo. Então só depende de você, tá bom? Então senta o dedo aí e vai compartilhando. Pelo menos para 5 pessoas. 7. Número da perfeição, né, pastor? Ué. 7 pessoas pelo menos, tá bom? 70 vezes 7. É isso aí. Vocês ouviram, hein? Fica a dica. Então, gente, obrigado por vocês. Obrigada. Agradeço Amém, por meu vocês irmão. estão Amém. aqui. Muito obrigado por estar aqui prestigiando. Obrigada, gente, de Obrigado. coração mesmo. Então, gente, mais uma vez, Elisângela, agradece, dá um tchauzinho aí que você tá toda estilosona. Não. Negra aí. Não, Linda. queria agradecer, né? A gente está muito feliz. Eu fiquei muito feliz da presença do pastor e da pastora aqui, que eu sou fã, né? Então,
Vocês que são top. Tamo junto. Aí o É pastor uma nosso honra mentor. estar aqui. É. Eu Verdade. vejo vocês lá no Instagram e falo, meu Deus, Que eu quero. casal Quando eu lindo crescer, eu esse, quero ser gente. igual a ele. Ai, meu Deus. Você já. Gente, então, muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Então, toda sexta-feira tem sempre episódio novo no nosso canal, às 18h30, tá bom? Então, conto com vocês. Eu sou o Reginaldo da Eli. E eu sou Eli do Reginaldo. Então, nós... Fui!